Que a graça, a misericórdia, a bondade do nosso Deus continue sobre o seu povo hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, as pessoas que acompanham também pela internet, e que em toda parte a palavra de Deus venha produzir o que Deus deseja. Que Deus assim faça no seu coração, em cada vida. Repare se você já ouviu ou já falou alguma dessas frases que eu vou mencionar. Ah, esses meus filhos me deixam muito preocupada ou preocupado. Nem durmo direito. Essas contas estão me tirando o sono. Não aqui em Curitiba, né? Pastor, estou num desespero, não consigo nem trabalhar direito por causa de alguns problemas. Olha, talvez se você nunca falou nenhuma dessas frases, ou algo parecido, você já tenha ouvido. As pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com aquilo que é novo. Mas principalmente com problemas que na maioria das vezes poucas coisas podem ser feitas para serem mudadas. Existe a preocupação com o futuro também. Existe a preocupação com a aparência. A preocupação com o que comer, o que beber, o que vestir. Com a manutenção de um status social. De certo modo, numa medida ou noutra, todos nós passamos por situações que nos preocupam um pouco. E isso não é necessariamente ruim. Existe uma preocupação natural e saudável. Que às vezes dura um dia, 2 dias, ou até você enxergar uma solução, ou até mesmo entender que não vai ter solução, você vai ter que conviver com aquela realidade. Não existe uma solução da forma que você esperava. Mas quando essa mesma coisa, que ainda, por exemplo, está no campo da possibilidade, deixa você por semanas e até meses com uma preocupação que perturba a tua alma, nós poderíamos enquadrar isso como ansiedade, mas aquela ansiedade negativa, que atrapalha a vida da pessoa, consequentemente da família, nos relacionamentos profissionais. Imagine você um vendedor ansioso por fazer a venda, mas de forma exagerada. Ele causa até medo na pessoa que vai comprar. A pergunta é: tem que ser assim? Nós estamos nessas 7 semanas onde vamos estar trabalhando temas atuais, temas que são relevantes para a minha e para a tua vida. Foi falado a respeito da falta de fé, falado da cura de Deus para os medos. Hoje nós queremos tratar da cura de Deus para a ansiedade, para o consumismo descontrolado, a cura para as preocupações exageradas, que atrapalham tremendamente a vida do ser humano. Interessante que em alguns casos a pessoa consegue manter uma aparência de que está tudo bem. Às vezes no serviço, não parece que ela está passando aquela ansiedade. Às vezes na escola também não. Mas por dentro aquilo está quase explodindo.
em Deus, pelo poder da palavra de Deus, é possível que esse quadro seja diferente. É possível uma nova visão da realidade do mundo. É possível, pelo poder de Deus, restabelecer as emoções no padrão aceitável, de forma que aquilo que te aflige tremendamente passe a afligir menos ou nem afligir, que é o nosso desejo. O que a palavra de Deus diz sobre a ansiedade? Muitas coisas. Nós lemos, por exemplo, no início desse culto, um salmo que diz o seguinte: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ou seja, o que preocupava o salmista, a expectativa do salmista, não era oculta aos olhos de Deus. No livro de Provérbios diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 15, o salmo que nós falamos é o Salmo 38, 9. Mas, caminhando mais à frente, nós temos um texto que eu acho especial para analisarmos nessa noite junto com outros. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Abra, por favor, as Escrituras Sagradas. Boas novas de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 12. Boas novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 12. Do verso 22 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 12, do versículo 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse texto, ele é muito rico.
Tem muita coisa bonita para nós analisarmos aqui. A primeira delas que a gente repara, o Senhor Jesus Cristo trazendo uma palavra para as inquietações do ser humano. O que comer, o que beber, o que vestir. Situações que são corriqueiras no nosso dia a dia. Ah, pastor, eu não passo dificuldade na alimentação. Agora não, né? Espero que nunca. Espero que nunca. Mas quantas e quantas pessoas têm que lutar arduamente para conseguir o seu sustento? Eles estão errados? Não, não estão errados. Não é errado você trabalhar para ganhar o seu sustento. O errado é você achar que Deus não dá conta de prover. Errado é você achar que é o teu braço forte, que é a tua capacidade que te dá o alimento. Essa arrogância nos afasta da dimensão do poder de Deus nos dirigindo. Não digo que sempre é arrogância, mas em alguns casos é. É uma confiança na capacidade própria, até que acontece um problema e essa capacidade não consegue produzir o que é necessário. E de repente aquela pessoa tão estruturada, tão centrada, se vê numa ansiedade, numa preocupação exagerada, onde todo o seu conhecimento, toda a sua capacidade que havia antes, não é suficiente para resolver aquele problema. Isso acontece? Sim. Talvez muito mais vezes do que eu tenho conhecimento. O texto diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E após ele analisar isso, ele fala: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Repare que ele dá uma ênfase no andar ansioso. Porque a ansiedade em si, no sentido simples de ter uma preocupação, Paulo teve com Timóteo. Ele diz o seguinte: lembrado de tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ora, nem por isso Paulo estava desesperado. Ele tinha uma expectativa de ver Timóteo. Em outras passagens nós vemos também preocupações normais. Mas aqui nós estamos falando de preocupação que atrapalha a vida, que atrapalha a dimensão que Deus deseja para você. Repare, existe a preocupação então natural e saudável. É, por exemplo, a preocupação também do apóstolo Paulo em relação às igrejas. Que ele diz que fala, além de tudo, pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas de Deus, lá em 2 Coríntios 11, 28. Essa faz parte da vida. E não vamos pedir aqui que Deus tire essa, porque essa é boa, essa é saudável. Você se preocupa com as notas que o teu filho tira na escola? É boa, deve se preocupar mesmo. Se vê que as notas estão diminuindo, deve tomar alguma atitude para ajudar que aquelas notas melhorem. Você se preocupa em sair de manhã para trabalhar? 6 horas, né, Josué? Não, 5, 6 horas, amém. Essa preocupação é natural. Perdeu a hora, já troca mais rapidinho e sai correndo, normal. Isso não vai prejudicar a tua existência. Então repare que existe algo de natural e que não tem problema. Mas pastor, preocupar-se com alimento, preocupar-se com as vestes, não é natural? Sim. Porém, andar preocupado com essas coisas, não. Ah, não sei que roupa que eu vou pôr hoje para ir na igreja. Tem só 1000 e fala, não tenho roupa para colocar. Isso não acontece aqui em Curitiba, né? Eu não sei qual sapato colocar e tem 50.
Estou falando da minha querida, não. Ainda que tem dias que acontece. Estou falando de ser humano, irmão. Ser humano faz assim. Nós temos às vezes uma preocupação com coisas que não deveríamos, exagerada. Olha só que o texto fala de andar ansioso. O que é andar ansioso? É quando aquela preocupação toma conta da tua mente. Talvez você consiga até manter sua rotina, mas a todo instante ela te perturba. Nesse sentido, nós queremos tratar também da preocupação ou ansiedade exagerada e que perturba a alma. O que fazer com ela? Em alguns casos, só você e Deus sabe. Tem casos que a família fica sabendo que você está por demais preocupado, preocupada. Mas tem casos que não. Tem casos que aquilo vai te consumindo por dentro, a ponto de tirar o sono, diminuir o apetite. Quer ver um exemplo simples? Jovenzinho, problema de relacionamento, não daqui de Curitiba, fica tranquilo. E de repente, aquela preocupação para baixo, e vai deixando de comer, e já não consegue estudar, com quem eu vou me relacionar, será que essa pessoa gosta de mim, será que está me traindo? Se, esse será, está atrapalhando demais. Não aqui em nosso meio, né? Querido, onde tem ser humano, está sujeito a isso. Mas estamos querendo dizer que essa preocupação exagerada com situações hipotéticas também massacram a alma. Porém, nós queremos ressaltar uma outra. É aquela preocupação que não só perturba a alma, te atrapalha a viver, mas te impede de prosseguir. Essa é terrível. Essa é o que eu caracterizo como andar ansioso. Aquela preocupação que te impede de realizar projetos, te impede de continuar caminhando, de continuar vivendo, porque ela toma 99% do teu pensamento, das tuas atitudes, e na maioria das vezes você não pode fazer nada para mudá-la. Pense aí, das coisas que perturbam a tua alma, qual que você tem condição de mudar? E se tem, por que ainda não mudou? Eu não sei se eu sou especialista em traumas ou em viver traumas, mas eu era uma pessoa muito ansiosa também. Tinha preocupações que tiravam meu sono, perturbavam meu coração. E eu tive que aprender com Deus o que é relacionamento. O que é servir ao Deus Altíssimo e saber que aquele que me chama é fiel para suprir a minha vida, para suprir a minha casa, para fazer da minha existência mais tranquila naquilo que é possível. Mais adiante, diz assim a palavra do Senhor Deus. O apóstolo Paulo trazendo instruções para os filipenses, ele deixa uma palavra nesse sentido: não andeis ansiosos. Olha de novo, hein? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E na sequência ele fala que o Deus da paz vai te dar paz. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante. Ora, se queremos e precisamos a cura para a preocupação exagerada, nós devemos submeter ela à palavra de Deus e levar ao Senhor o que é necessário ser levado. E de preferência, não pegar de volta.
Por exemplo, eu entrego, Senhor, os meus filhos, até terminar a oração. Terminou, já fica sem dormir, já briga com um, já briga com outro, e faz um estardalhaço onde não é necessário. Ou seja, se você não tiver no controle da rédea, eles vão morrer. Será? Se você não tiver no controle 100% da vida dos teus filhos, Deus não dá conta de cuidar deles? Ou será que Deus pode ser Deus dos teus filhos também? Será que Deus dá conta de cuidar deles quando você não está presente? Dá. Quantos pais e mães sofrem terrível com essa preocupação? E tem mais. Vamos fazer um destaque aqui. Eles não escolhem ser assim. Não é simplesmente uma questão de escolha. Deixa eu escolher ficar preocupado a ponto de não dormir. Ninguém é doido de fazer isso. Acontece. Acontece porque ele não está conseguindo administrar isso segundo a palavra de Deus. E levar adiante, levar perante o Senhor essa situação. Vamos pegar outro exemplo. Quando a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, a minha questão é, mas se Deus já sabe, por que eu tenho que falar? Não é isso? Mas será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Tem uns que se revoltam contra Deus. Se revoltam. E perguntam, Deus, cadê você? E eu tento imaginar Deus falando bem baixinho. Eu estou aqui, filho. E a pessoa, Deus, cadê você? Filho, eu estou aqui. Mas você não está olhando para onde deveria. Por isso que está te afligindo tanto. Queridos, essa palavra diz, leva perante Deus a tua causa. Ao invés de andar preocupado exageradamente com alguns assuntos ou com vários assuntos, leva para aquele que tem condição, primeiro, de te dar paz, segundo, de mostrar caminhos, e terceiro, te dar também suporte para enfrentar a situação. A enfermidade na família. Enfermidade na família não é enfermidade só numa pessoa, toda a família adoece junto. Toda a família preocupa-se junto. Numa medida ou noutra. Mas chega um ponto dessa preocupação ser terrível e tirar noites de sono. O que fazer com essas preocupações? Levar perante Deus. Mas Deus já sabe, exatamente porque Ele sabe, Ele falou, filho, quando você vir e trouxer para mim isso, vai começar a acontecer uma coisa na tua vida. É a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai vir sobre você, em meio a essas tormentas, e diminuir o fardo, fazer algo mais leve, para que você continue a caminhada, porque Deus é poderoso para isso, só Deus. O que você está fazendo com aquilo que te perturba a alma? Pastor, eu não tenho nada que me perturba a alma. Glória a Deus, então talvez você possa orar por alguém e ajudar alguém. Ou quando surgir, você já sabia o remédio. Quando ele diz, sejam conhecidas diante de Deus, não é que Deus não saiba, é que no diálogo com Deus, aquilo vai liberando de mim e levando para aquele que pode. Levando para aquele que tem condições de transformar aquela realidade, amenizar a preocupação, trazer paz, esperança, renovo. E se não solucionar o problema, fazer com que ele seja pelo menos suportável.
Pois bem, meus irmãos, o que a gente deve fazer diante dessas verdades? Andar preocupado ou ansioso não é de Deus. Não é o projeto de Deus para a tua vida. Pastor, eu tenho a casa, agora não tenho dinheiro para pagar. Então tem coisa errada. Deus dá a casa e dá o dinheiro para pagar. Não foi isso que a gente conversou, irmão? O Deus que te dá a casa dá as condições de você pagar. Mas se for necessário vender, eu vou vender e vou continuar com Deus. Mas eu não vou deixar uma circunstância dessa fazer com que eu tire a minha comunhão, com que afaste a minha comunhão com Deus. Qual o problema que aflige você? Qual preocupação que está exagerada no seu coração? Qual aquilo ou o que é que está impedindo de você dormir tranquilo? Finanças? Problema financeiro em Curitiba não existe. Lógico que existe, irmão. Num momento ou no outro, todos nós passamos de certa dificuldade. A questão é, ela está no plano da preocupação normal ou já está tirando o sono, já está tirando perspectiva de vida? O que aflige a tua alma na área da ansiedade? Teus filhos? Tua família? Tua esposa, teu marido? O que está atrapalhando você? Eu não poderia encerrar essa palavra sem falar de um outro problema relacionado a isso. Já estamos encerrando. A ansiedade descontrolada, muitas vezes ela desemboca em outras coisas. Ela ativa, ela aciona alguns mecanismos de fuga interessante. A pessoa está muito nervosa, muito preocupada. Ai, minhas unhas. Aqui não, né? Ou, ai, meu cartão de crédito. Ai, o cheque especial. Já vi casos assim, da pessoa está muito, muito ansiosa e vai às compras. Mas compra sem ter condição, além do limite. Aí depois tem a preocupação de pagar o cartão. Porque naquele momento dá uma sensação de prazer, porque comprar é bom, não estamos falando que é ruim não, mas tem que ser pago. O consumismo decorrente da ansiedade. É uma coisa esquisita, mas acontece sim. A pessoa está ansiosa, um passeio no shopping, vai ver, já foi mais do que deveria. Era para ser um passeio, se torna quase um lamento depois. Quase uma tortura a hora que chega a fatura, né? Estão rindo, não sei por quê, porque aqui eu acho que não acontece. Acontece, querido. Acontece. Acontece sim. Consumismo, descontrole financeiro, preocupação exagerada, parece que elas andam juntas. É uma forma de satisfazer, ver se resolve aquela preocupação e depois traz mais preocupação ainda. Por último, não poderia deixar de falar essa. Violência, nervosismo com os outros. Briguinha. Ou brigona, né? Tem briguinha, mas tem briga que é grande. Está nervoso, está irritado, está preocupado. Desconta em quem? Esposa, filhos, marido. Será que é certo isso? É certo você ter uma preocupação e rebentar com quem está no seu caminho? E geralmente as pessoas que você diz que ama. Já reparou como que isso acontece?
Maridão chega nervoso em casa, já solta os cachorros na mulher. Ela não fez nada para gerar aquela preocupação. Aprenda a se submeter a Deus e a controlar para que o seu nervosismo, a sua preocupação não estoure nas pessoas que te amam e que você diz que ama, mas pela atitude está maltratando, tratando mal. O que fazer, meu querido? O que fazer, minha irmã, meu irmão? Em vez de você agir de forma bruta, coloque-se na presença de Deus e submeta a Deus o teu nervosismo. Eu e a minha esposa temos um acordo. Quanto mais preocupado, nervoso eu estou ficando, mais calado eu fico. E eu aprendi que isso é uma bênção, para eu não falar besteira. E vou diante de Deus orar, chorar, até passar aquela loucura. Porque senão, irmãos, a gente faz besteira. Homens, presta atenção. Às vezes nós agredimos nossas esposas com palavras e atitudes por causa da nossa ignorância. E eu não sou diferente. Se eu não vigiar, eu vou agredi-la. Eu vou esconder de Deus ou eu não posso contar isso para vocês? Graças a Deus não tenho feito, né, amor? Amém. Glória a Deus. Teve vezes que eu fiz. Chorei. Depois eu fiz, que besteira que eu fiz. Não tinha nada a descontar nela, o nervosismo que eu estava, uma coisa que era lá de fora, trazer aqui para dentro, arrebentar a pessoa que eu amo. Hélio, vai orar, cabeção. Aí eu ia orar. Vai jejuar, vai falar com Deus. No mesmo sentido, a mulher em relação ao marido. O marido pisou na porta, ela dispara uma metralhadora. Ele fala, eu esqueci alguma coisa no trabalho. O que foi mesmo? Ele volta, ele vai buscar o rastro que ele esqueceu, só para não pisar dentro de casa. A mulher está nervosa e quer descontar no cara que acabou de chegar. Para aí. Ou então nos filhos. Sim, preocupação exagerada que gera um descontrole emocional que você desconta em quem está por perto. E geralmente as pessoas que te amam e que não são culpadas daquele teu estado emocional. Eu vou ensinar uma outra coisa para vocês. Está dentro do processo, tá bom? A gente não vai tratar disso hoje, mas está dentro do processo. Eu aprendi o seguinte: se numa discussão eu fiquei nervoso, a pessoa não tem o direito de falar, você fez isso para mim. Porque se eu me sentir, a culpa é minha de eu estar me sentindo daquele jeito. Se eu fiquei triste com ele, eu não posso falar, você me deixou triste. Talvez você possa falar, eu fiquei triste contigo, mas não que você me causou isso. Porque senão você está dando um poder para essa pessoa além da conta, né? Então isso quer dizer que ele é capaz de todo dia transtornar a tua vida. Aí você vai se render a qualquer provocação da pessoa. Eu aprendi a dizer dos meus problemas na primeira pessoa, eu estou assim, e não você me fez assim. Porque quando eu reconheço que sou eu já sei onde buscar refúgio. Quando é o outro, não dá. Quando é o outro, é mais difícil. O que vamos fazer nessa noite? Nós vamos exercitar essa palavra aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que é exercitar essa palavra? Eu vou dizer por mim, para que você entenda que eu estou falando uma coisa que eu já pratico. Quando eu estou ansioso, eu vou para o meu quarto lá, tranco, ponho louvor e falo com Deus, falo. Deus já sabe? Sabe. Mas ao falar, eu estou mostrando que eu dependo dEle, que eu preciso dEle e de que só Ele pode me ajudar. E geralmente eu saio do quarto muito abençoado. O problema está lá, não mudou não. Mas a forma que eu vejo é outra.
A forma que eu encaro é outra. Às vezes some o problema, mas geralmente Deus me dá visão dele do que fazer. Como proceder, como ser vencedor. Deus te quer vencedor, minha irmã. Deus te quer vencedor, meu irmão. Essa preocupação exagerada vai ser diminuída. Se não sumir, ela vai ficar no campo do aceitável. E você vai ter paz com Deus. Paz com Deus. O texto continua dizendo o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Você diz: Deus, eu preciso. Eu estou passando aflição na vida, preocupação exagerada e está me atrapalhando. Nós vamos ter alguns momentos agora de reflexão. Ó Deus, preocupações foram colocadas aqui e colocadas diante da tua presença, meu Deus. Deus de misericórdia, traga, meu Deus, a paz de Cristo nesses corações. Ajuda, Deus, a eles terem uma visão do Senhor, o entendimento do Senhor de como vencer. Pai, elimina essa preocupação exagerada que está atrapalhando a vida, está atrapalhando a comunhão dentro do lar, que está dificultando tremendamente a caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, seja de que origem for, Pai, se existe ação maligna, que seja repreendida. Se existe operação do mal, Deus, que seja afastada. Pai, se é simplesmente um ato, Deus, de falta de fé, que o Senhor fortaleça a fé. Mas, meu Deus, não deixa teus filhos e filhas, cada um que veio aqui nessa noite, sem receber a bênção do Senhor para a área que tanto necessitam, meu Deus. Nós estamos falando contigo, Senhor, porque o Senhor é poderoso para transformar essa realidade. Nós estamos buscando no Todo-Poderoso e reconhecendo, Deus, que essas situações estão difíceis e precisamos do teu auxílio. Ó Pai, venha ao encontro, venha suprir, venha agir nessa vida e que traga agora, Deus, sobre todos a paz de Cristo, que esse andar ansioso